Bom, conforme prometido, então, vou mostrar um pouco mais do layout agora, uma forma mais panorâmica como o ambiente se organiza. E entramos um pouquinho já em algumas duas funcionalidades, que é a parte de gerenciamento de arquivos e ainda alguma coisa sobre o editor de texto. Então, este ambiente aqui é o ambiente que nós vamos trabalhar e ele tem as características dele, mas o Moodle é um ambiente muito flexível e inclusive a aparência dele com inúmeras possibilidades de ajuste. Tá? Então, vocês podem encontrar ambientes que às vezes são aparentemente muito diferentes, mas todo o funcionamento dele tende a ser idêntico. Então, compreendendo como ele reage, a ideia é que cada vez mais as coisas fiquem fáceis de fazer, porque ele segue mais ou menos os mesmos critérios e tende a uma padronização. Eu sei que de saída pode parecer um pouco confuso para quem está a primeira vez lidando com isso, mas fiquem tranquilos que vocês vão acostumando depois a lidar mais com a ferramenta. Vamos para o ambiente então. Primeira coisa é que existem áreas bem definidas dentro. A primeira área bem definida é esta parte chamada de barra de navegação. À medida que eu estou entrando nos itens, esses avanços eles vão sendo identificados na sequência aqui. Tá? Se eu dar um clique aqui neste item, vocês vão ver que a barra vai correr e me dá o ponto de partida ali. Então, ela é fundamental, porque toda vez que eu estiver perdido e eu já não sei mais por onde ando, eu posso vir aqui e descobrir como voltar. Ou seja, voltei sempre para a página inicial, certo? Então, é uma forma de sempre retornar para onde se quer. Barra de navegação. Temos três áreas distintas. A primeira é a parte de estruturação do curso, onde o curso realmente está estruturado. Tá? Toda a organização dele segue aqui. Então, é fundamental que nessa área central aqui se tenha a organização bem clara e definida, dando para o aluno a sequência em que vai trabalhar. Tá? É um único lugar em que a gente consegue ordenar num critério sequencialmente o funcionamento do curso. Tá? Esta área central se divide ainda numa primeira, que se chama, que é o tópico de abertura, né, que ele é um tópico que eu não consigo mexer nele, e depois abaixo eu tenho então a sequência de tópicos. O que é tópico para ele? Cada subitem desse aqui, cada divisão é um tópico. Estes tópicos podem ser organizados segundo o meu critério. Para o Moodle, simplesmente é um tópico, mas qual é o meu critério como tutor do curso ou como conteudista nesse curso? Eu quero que cada tópico seja um determinado assunto. Eu quero que cada tópico seja um determinado momento. Eu posso ainda determinar que etapas bem definidas, o que é a apresentação, o que é conteúdo, o que é interatividade. Cada uma dessas coisas seja um tópico. Tá? Então o critério é eu que defino, certo? A organização do curso ainda pode ser por semanas. Então qual é a diferença em que eu teria em relação a isso aqui? É que esses itens aqui, que chamamos tópicos, né, que chamamos tópicos, eles seriam divididos por data de início e fim. Eu defino que a minha semana é de segunda a sexta e ele vai abrir automaticamente, tem a possibilidade de abrir automaticamente esses tópicos pelo ambiente. Então, eu defino quando crio o curso que eu vou querer um curso no formato, que é o termo tópicos, o formato semanal, o formato fóruns, e aí então eu tenho alguns formatos que estão no padrão do ambiente já, e ainda tem a possibilidade de baixar na comunidade muitos outros formatos de curso. Tá? Formato também é um plugin. Então é isso. Esta área central, então, são essas definições. Tá? Então, normalmente o aluno vê isso aqui. Além disso, eu tenho essa lateral e esta outra lateral, onde eu coloco os chamados blocos. Tá? Blocos são funções específicas que estão ao lado da nossa prancheta de trabalho. Né? Então, eu tenho o modelo do curso aqui e aqui eu tenho todos os blocos. Esses blocos eles são incluídos e excluídos, movidos
alterados, mudados de posição, de acordo com critérios que eu defino. Então, o que é que se pode fazer com esses blocos? É possível eu alterar a posição deles, né, colocar a ordem diferente aqui. É possível eu definir que nesta tela de abertura eu quero que esses blocos apareçam, mas quando ele entrar num fórum, aqui eu vou dar um clique aqui, determinados blocos sumam. Olha o que aconteceu aqui, tá? Ele ficou agora só um bloco de navegação, configurações, porque eu sou administrador, e os outros sumiram. Então todos esses critérios são parametrizáveis e são decisões que se tem na hora de montar um curso, tá? E eles estão aqui para apoiar o aluno. Então vocês, além dos que normalmente se conhece já, alguns são imprescindíveis. A gente tem um calendário que pode ser utilizado para colocar eventos de datas específicas do nosso curso e ele vai sinalizando ali, tá? As últimas notícias, que definem todas as postagens desse fórum de notícias. Alguns blocos que são parametrizáveis com HTML, que eu posso colocar imagem, texto, figuras, o que eu quiser. Usuários online, aqueles que estão aqui no instante, né, estão logados agora no ambiente, e ainda tem toda a parte de configuração e administração, tá? Eu quero dar mais uma ideia sobre a questão do funcionamento das diretivas, ou seja, a gente tem papéis aqui que são definidos. Então, o aluno, dentro do curso, o papel dele é aluno, né? E o tutor tem papel de tutoria, o gerente é o que controla as questões de ambiente. Então, o gerente de ambiente, ele tem essa função. Então, essas funções são definidas antes e se diz para cada uma delas o que cada um pode ou não fazer, tá? De forma geral, assim, nós temos os usuários que são editáveis e os não editáveis, que é o que interessa para vocês. Então, os alunos do curso, eles terão papéis não editáveis e vocês, como tutores, terão papéis editáveis. O que significa isso na prática? É que vocês vão ter este botão aqui no canto, tá? Ativar edição, disponível, tá? E no momento em que eu clicar nele, eu passo a modificar esse ambiente. Foi o início lá, vocês viram que ele tem esses ícones que ficam à disposição, tá? Esses ícones, então, cada um deles tem uma função específica referentes a cada um dos itens que eles estão posicionados, tá? Então, todos esses botões tratam do fórum, né? Esses botões aqui tratam deste texto, estes botões aqui tratam deste bloco e assim por diante. Então, rápido, olhando cada um deles, ele é responsável porque isso tudo tem ali no material já escrito também, né? Então, esse aqui é responsável pela alteração deste texto. Este é responsável por uma edentação que eu posso dar, eu posso criar esses níveis aqui, tá? Este altera a posição, quando eu clico e arrasto, ele muda a posição. Isso nem todos os navegadores funcionam assim, alguns funções são uma seta para cima e uma seta para baixo. Este é onde eu atualizo o item, onde eu vou parametrizar todo esse fórum novamente. Este é para duplicar o item. Eu vou criar uma cópia e poder modificar a cópia. Isso é uma modificação muito boa da versão 2.0. Eu excluo o item. Eu deixo indisponível, oculto. Ele existe, mas não fica visível para quem não é editável, certo? E ainda aqui eu posso definir que este item tem... alguns papéis têm funções dele definidas. O que é isso? Um exemplo simples. Ninguém pode excluir as postagens dos demais participantes como aluno, mas como tutor eu posso fazer isso. Se eu quiser atribuir para algum papel a função de excluir o fórum, eu vou dar esse papel específico no item. Isso é uma modificação também da versão nova, que é muito útil. Eu consigo colocar direitos e filtros em qualquer nível do ambiente, certo? Depois a gente pode até dar uma olhada melhor nisso num segundo momento. Eu discutir isso aí melhor em fórum depois, porque aqui o propósito realmente é só alinhar um pouco melhor vocês dentro do ambiente, tá? Uma vez que eu sou editável, então, e tenho esses direitos, eu posso trabalhar
um pouco mais a construção do curso, certo? E como vocês vão ser editáveis, vocês vão poder não só alterar os itens, mas principalmente fazer aquilo que se faz, que é utilizar os recursos e as atividades. Então, eu tenho esse botão aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Tá? A diferença entre atividade e recurso é que o recurso ele não atribui nota, certo? Então, o que é um recurso, por exemplo? Esse texto aqui. Isso aqui é um tópico só, que eu incluí aqui para organizar meu ambiente. Isso aqui é um recurso por isso. Um arquivo, eu também, se eu estou botando um arquivo disponível para o aluno, não significa que ele tenha algum controle, alguma atribuição de nota, etc. Então, ele separa mais ou menos assim essa questão, né, de recurso e atividade. Para entender de forma mais simples assim. Quando eu clico aqui, ele vai trazer uma tela em que eu tenho o que já é disponível no ambiente, está aqui. Tá? Isso aqui são os plugins que foram instalados no ambiente e que já estão disponíveis para ser usados. Mas existem muitos outros plugins, tanto no ambiente que não estão habilitados para vocês, quanto na comunidade que poderiam ser utilizados. Ou seja, para quase tudo que a gente pensa e quer, alguém já trabalhou e pensou em alguma ferramenta para colocar dentro do mundo. E nisso quero fazer uma pausa. Assim, né? É claro que o ambiente tem um controle, ele tem que, nós pode jogar qualquer plugin ali para dentro, mas existem muitas ferramentas que dão ganho e qualidade para o trabalho, tá? E elas podem ser utilizadas. Então, eu sugiro que vocês explorem dentro das necessidades que vocês têm aí, essas que já estão disponíveis pelo menos, tá? Uma vez que eu clico aqui, eu posso então definir o que eu quero, no caso de uma wiki, ó, eu vou clicar na wiki aqui, vou criar ela só para ilustrar mesmo a utilização de a inclusão de um item, né, dentro do ambiente. Acrescentei. Aqui eu vou dar um nome, né, dela. Aqui é o que eu vou explicar todo o funcionamento do que eu estou fazendo. O que vai aparecer lá na frente para o aluno, o que vai explicar. O nome da primeira página ele exige aqui, né, que é uma exigência deste recurso. E uma vez feito isso, eu posso vir aqui e dar um salvar e voltar ao curso, ou salvar e mostrar. Salvar e mostrar, eu vou direto para o recurso que eu estou instalando, certo? Direto para dentro da wiki. Se eu der um salvar e voltar ao curso, eu vou para a minha linha de frente lá, onde eu estou instalando ele. Uma vez que ele está ali, certo? Ó, eu incluí ele, eu agora posso mover, posso fazer esses posicionamentos e tudo mais, certo? Bom, já dando uma visão rápida assim, eu quero falar de uma coisa fundamental aqui com relação a layout, tá? E aí vocês fiquem bem atentos para isso aqui. Toda vez que eu edito o item, porque uma vez que eu construí ele, eu editei, agora eu venho aqui e dou um clique na caneta e eu volto à edição dele. Olhem só o que tem aqui do lado, uma caixa chamada configurações. Atentos novamente aqui, né? Para todo item que eu estou editando, tá? O que está em tela para mim, se eu sou um tutor editável ou sou alguém que edita no ambiente, eu vou ter ao lado uma caixa chamada configurações. Mas o que são essas configurações? São as configurações da wiki, tá? Voltando só para vocês verem com relação ao fórum. Se eu pegar um fórum aqui e der um editar nele, o que eu tenho? A caixa configurações, a administração do fórum, onde tem todos os parâmetros relativos àquele fórum. Então, costumem procurar essa caixa, porque muita coisa que vocês gostariam de fazer com relação àquele item que não está aqui, ele vai estar naquela caixa configurações ao lado. Tá? Achei importante mostrar isso aí. Realmente é sempre uma dúvida que o pessoal tem. Ainda com relação ao wiki aqui, quando eu vou editar ela, eu vou aproveitar o nosso modelinho para mostrar esse editor de texto. Ele é comum em todo o ambiente, onde eu coloco
normalmente todas as informações. E eu tenho algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, ele pode se esticar, ó, clicando e arrastando aqui para aumentar. O pessoal acha desconfortável às vezes, mas ele pode crescer clicando e arrastando naquele canto. E ainda tenho esse tela inteira aqui, ó. E aí ele fica mais parecido com um editor de texto, dá para trabalhar com uma forma mais confortável, tá? Fora isso, essas figuras aqui vocês vão se achar, elas são muito semelhantes aos outros editores de texto, tá? Quando vocês quiserem colar alguma coisa aqui dentro, botão direito do mouse, tem esse menuzinho ainda que dá para colar, inserir, copiar e etc. E agora, por fim, quero mostrar duas coisinhas bem importantes aqui. Uma é esta, vou tirar a edição, desativar a edição aqui. Esta barra aqui, essa caixa chamada navegação, que fica sempre disponível, né? Então, ao menos que eu vá lá e parametrize para não ficar. Quando eu cliquei ali, ela aparece sempre para mim. Ela é uma forma de eu chegar rápido, certo? A algumas coisas, né? Então aqui eu tenho todos os itens do curso listados ao lado, certo? Eu tenho aqui meus cursos, os que eu estou matriculado, o meu perfil, onde eu posso não só ver meu perfil, né? E claro, quando eu cliquei no meu perfil, olha o que aconteceu. Veio o meu perfil aqui e o que do lado aparece? A caixa configurações. Configurações do que? Do meu perfil. Então, este é a forma da gente entender como as coisas funcionam ali dentro. Toda vez que eu quiser editar alguma coisa, alterar, eu tenho que colocar em tela. Uma vez que eu coloco em tela, ela passa a ter a caixa configurações, onde eu posso modificar meu perfil. Então, essa é uma dificuldade comum que o pessoal tem, é de que às vezes eu não consigo me achar no ambiente, né? Não consigo me achar nas coisas, mas coloca em tela, caixa configurações do lado, vem aqui e explora as configurações. Quero mostrar ainda a questão do editor de arquivos, que são coisas que mudaram aqui e que realmente ainda, para quem usava na versão 9, tem alguns cuidados que você tem que ter. Tá? Eu vou incluir uma pasta aqui dentro, vou colocar nesta pasta material, e para ilustrar já a inserção de vídeo, tá? Eu vou mostrar como eu vou colocar um vídeo para dentro do ambiente, adicionar um novo recurso ou atividade. O que eu vou colocar? Um arquivo. Acrescento. E o que eu tenho aqui? O nome, que é o que vai aparecer para eles. Esta área aqui, que vai ser comum toda vez que nós formos inserir um arquivo, em que eu tenho como criar uma pasta, tá? Simples assim, coloco o nome da pasta, e onde eu consigo adicionar um arquivo diretamente na raiz, ou querendo adicionar dentro da pasta, eu entro na pasta, olha aqui o nível que avança, e adiciono o arquivo dentro daquela pasta. Isso é bem comum. Eu tenho aqui acesso aos meus arquivos privados, arquivos do servidor, e conforme o papel que a pessoa tem mais pastas do servidor, ele vai poder ter acesso ou não. E eu tenho o item comum, que é enviar um arquivo. Escolher o arquivo, então, eu vou escolher o arquivo e vou, no caso aqui, na minha área de trabalho, que eu já separei aqui um apoio, vou inserir um PPT. Pronto. Ali está o meu arquivo. Tudo pronto, posso dar um salvar aqui e eu já teria acesso lá na... Pronto, nesse instante o que foi feito então? Eu disponibilizei um arquivo de PowerPoint para os alunos. Clicando aqui, ele vai cair direto lá, já está aqui embaixo baixando o PPT. Ele botou reconhecer o arquivo e colocou um ícone semelhante. Nem todos fazem isso, né? Depende muito da aparência. Vou modificar esse item agora, vamos trabalhar em cima dele. Eu quero colocar agora arquivos em lote aqui para dentro, quero colocar muitos arquivos. Qual é o caminho? Em vez de passar um por um, porque a pergunta sempre é, eu tenho que passar arquivo por arquivo aqui para dentro? Não, o caminho é tanto para tirar os arquivos em lote,
quando colocar os arquivos slot, arquivo zip. Eu vou adicionar, vou escolher um arquivo, vou pegar um zip e vou enviar. Então, uma vez que o arquivo subiu no ambiente, que está aqui disponível, olha só o que eu posso fazer com ele. Com o botão direito do mouse, e aqui no botão direito a gente tem bastante coisa para fazer. Quando eu cliquei nele, ele oferece a opção de eu excluir o arquivo, de eu baixar o arquivo ou descompactar. No meu caso, vou descompactar. Então, ele expandiu. Isso aqui pode ser, se eu tiver, na hora de gerar o zip, todos os níveis de pasta, organização, ele vai colocar isso ali para dentro para mim, tá? No caso, eu quero que este arquivo, nesse caso é um conjunto de arquivos que fazem o quê? Ele é aquele tipo de vídeo em que eu tenho uma moldura, que tem uma barra embaixo, tem play, pause, etc. Então, é um skin, uma imagem, e dentro ele vai colocar um vídeo de uma videoaula semelhante a esta. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, gente. Quando ele clicar naquele item lá, né, que é o item lá na frente, eu quero que ele abra especificamente um arquivo desse, que é o HTML, que vai chamar os outros que são necessários para a montagem daquilo ali. Então, tem um negócio interessante. Toda vez que eu tenho mais de um grupo de arquivos, mas que eu quero que quando ele clicar lá, ele abra um específico para iniciar a chamada, isso pode ser útil numa determinada situação, assim, aqueles tutoriais em que eu tenho assim 4 ou 5 HTMLs, que o primeiro HTML ele é aberto, depois ele clica, ele abre o segundo, que abre o terceiro, que abre o quarto. Então o primeiro abre e chama os demais. Mas quando ele clicar lá, eu quero que ele abra qual deles? Um específico. Então como é que faz? Olha aqui. Eu tenho aqui ó, o HTML que eu quero que abra, botão direito do mouse, e eu digo que configura como arquivo principal. Quando eu clico nele, o que faz? Ele vai colocar um negrito aqui, definindo que este é o arquivo principal. Uma vez feito isso, e eu der um salvar, claro que aqui eu tenho opções da exibição ainda. Como ele vai abrir, vou dar um abrir aqui. E dou um salvar e voltar ao curso. Então, na verdade, agora eu estou chamando o recurso arquivo, porque eu vou querer abrir um arquivo específico, mas ele já tem todos os outros demais que precisa para começar o trabalho dele lá. Tá? Então, eu dou um clique aqui em arquivo teste. Ó, e olha o que ele vai fazer. Ele trouxe todo aquele conjunto necessário. Quando eu clico aqui, eu inicio a videoaula então. Uma outra dúvida que o pessoal estava tendo é como colocar um vídeo. O vídeo eu posso colocar de duas formas. Deixar no YouTube, tá? E fazer com que o aluno simplesmente linke daqui. Então, quando eu quiser fazer esse tipo de coisa, eu vou criar não um arquivo, mas uma URL. Eu vou criar um endereço, onde eu der acrescentar aqui, tá? Ele vai perguntar o nome, eu vou colocar assim, vídeo interessante, explicação toda dele, e aqui eu vou botar o endereço do YouTube, que é aquele link lá do YouTube, e então vou direto pro vídeo, tá? E quando eu quero inserir então um vídeo, tá? Aí eu venho aqui, dou um novo recurso, bom, arquivo, um vídeo específico, né? Um arquivo de vídeo mesmo, não com aquela montagem toda que eu fiz. Eu vou botar um vídeo, certo? E adiciono, né? Escolher o arquivo e vou atrás daquele arquivo específico que é o arquivo de vídeo aqui, ó, tá? Então eu vou dar um clique e ele vai subir o arquivo para mim lá para dentro do ambiente. Então o arquivo está disponível aqui, tá? Ele é um item. Eu não preciso neste caso configurar como arquivo principal, embora possa fazer, mas sendo um arquivo só ele vai chamar obviamente aquele, tá? E eu vou dar uma abrir e salvar e voltar ao curso. Pronto, ali está, ele reconheceu o ícone como um vídeo só, já. Quando eu der o clique aqui, ele vai abrir o vídeo, aí diretamente no ambiente, sem aquele skin todo. Claro que ele usou a estrutura do próprio navegador agora, para projetar o vídeo. A gente utiliza muito essa forma de inserção direta dos vídeos, para que isso funcione bem nos iPads ou nos portáteis, tá? Quando a gente usa flash, que nem eu fiz aquela montagem com flash ali para ficar mais bonitinho, aquilo ali prejudica um pouco quando se utiliza nos tablets, tá?
E vou mostrar a pasta, que na verdade é uma coisa muito semelhante à questão dos arquivos, só que é uma forma da gente criar um repositório. E esse repositório, então, é onde o tutor, o professor, a organização do curso vai colocar todo o material de arquivos disponíveis que eles querem disponibilizar. Em vez de criar, então, um item para cada arquivo lá na frente, criar uma tira enorme, dá para criar um repositório usando o recurso pasta e jogar todos os arquivos organizados aqui dentro. Então, fica a forma bem mais fácil. Eu só vou criar aqui uma estrutura de... Então, eu tenho uma pasta já com esses arquivos. Vou criar mais duas pastas, mas para mostrar como ele se apresenta lá na frente. Criei os diretórios. Eu tenho os arquivos aqui. Vou mover. Vou pegar este arquivo, dar um botão direito. Olha só. Eu tenho as opções aqui. O caminho é dentro daquela pasta lá. Agora eu vou mover para a pasta 1. Atualizei. E vou de novo aqui na pasta arquivos, nesta pasta aqui, e vou pegar estes outros arquivos que estão aqui, este é um deles, e vou mover para outra pasta. Pronto. Assim eu tenho a organização dos meus arquivos. Quando der o salvar e voltar ao curso, o repositório fica disponível para o aluno e ele tem essa visão aqui, ó, da organização. A pasta principal, as subpastas, todas elas, cada um nos seus arquivinhos. Se ele quiser abrir, basta clicar em cada uma delas. Este botão editar só está disponível para quem é tutor, ou se a gente quiser atribuir um direito especial, né, para os alunos, para que eles também possam colocar arquivos aqui, tem uma forma de fazer isso aí. E na hora lá que você estiver trabalhando, se tiver essa necessidade, eu posso ajudar a fazer essa configuração com vocês. Bom, espero ter ajudado até aqui com essa parte de layout mais ampla e de utilização de arquivos, tá? A proposta que a gente vai ter com vocês é de, neste item aqui, ó, tá? Chamado Principais Funcionalidades do Moodle, tá? Nós vamos fazer uma sequência aqui e uma caminhada em que a ideia é que vocês observem a questão de layout mesmo, que é esta aula de hoje, essa videoaula de hoje, tá? De abertura. Depois vocês têm a parte de recursos do mundo, que se fala de cada um dos recursos. Tem uma videoaula como essa falando dos recursos. E depois as atividades, as videoaulas das atividades, e mostrando aqui. E depois tem o último questionário, tá? Que é um item bem maior também. E algumas coisas que eu estou sugerindo para vocês. O que é isso? É que para quem tem interesse, tá, vocês pratiquem todas essas coisas num ambiente que foi criado para isso. Tá? E eu vou colocar aqui então as instruções para quem quiser praticar essas aulas que a gente está tendo aqui, esse material todo que a gente está vendo. Vocês não querem ficar só nisso, vocês querem praticar isso aqui e começar a ver como funciona. Então, eu criei um ambiente em que vocês vão ser administradores, ele é a parte do ambiente do CNJ, e lá vocês vão fazer o que quiser para utilizar, tá? Então, sigam as instruções que tem aqui para acessar esse laboratório e pratiquem. Nada é obrigatório aqui, é uma questão de interesse mesmo, até porque muitos dos que estão nessa capacitação de tutores já são experientes, então não precisariam fazer isso aí, tá? Mas é uma oportunidade para quem quer entrar e explorar muito mais o ambiente. Até mais, nos vemos na sequência.